Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 27 de agosto, mais uma quinta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, um dia de leve recuperação na nossa bolsa, 0,37 positivo no momento e ainda naquela região de briga, tá? Ontem até largou uma estrela cadente, né, que na teoria é um candle de possibilidade de reversão de movimento, mas hoje rompeu a mínima e por enquanto fechando acima, tá? Então, tecnicamente ele acionou a venda na perda de mínima de ontem e principalmente amanhã, que é sexta-feira, se voltar aqui para cima, olha, pode entrar pressão compradora para testar a região de 177,700. Ou seja, ainda é a região de trava, zona de guerrilha, e ele deve agredir um dos lados, tá? Ou voltar para esse topo dos 180,500, romper isso aqui, ou entrar agressão de venda nessa região aqui, olha, e largar o engolfo de baixa, enfim, dar alguma acelerada para baixo, tá? Mas hoje as ações, após a abertura, se seguraram bem. Então, cara, no fechamento agora da semana, mas principalmente na semana que vem, dado que amanhã é o amanhã não, porque ainda tem dia 31, que é segunda-feira. Segundo dia 31, só que tá marcando aqui, será que é feriado isso aqui? Enfim, segunda-feira ainda tem mais um dia do mês, né? Então fecha o tempo gráfico mensal na segunda-feira, mas tecnicamente essa daqui é a última semana mesmo, então do mês agora de agosto vai ser bem importante porque nós vamos ter aí o fechamento do tempo gráfico mensal, tá? Então nós temos aí o Ibovespa a princípio no tempo gráfico mensal se segurando exatamente em cima da média móvel de 10, que é um ponto bem relevante já para o curtíssimo prazo, podendo sim testar níveis de resistência acima. Ok, então bastante atenção, zona de decisão, não deixou nada claro dentro dos ativos no dia de hoje, foi um dia mais estável, com algumas exceções de alguns ativos ali trabalhando numa volatilidade maior, mas de maneira geral a maioria dos papéis numa volatilidade em média ali de 1% até abaixo de 1%, seja positivo ou negativo, tá? O que acaba sendo mais positivo, dado que é uma região de resistência, né? Em contrapartida, nós temos o dólar também levemente positivo de 0,31. Entre o suporte dos 5,10, a resistência dos 5,20, tá? Ele precisa testar um desses pontos aqui. E se a nossa bolsa for para cima, a expectativa é que ele volte para testar esse fundo no 5,10, mas de maneira geral está um pouco mais travado, tá? Ele tinha dado uma melhorada no volume, agora deu uma boa caída aqui abaixo da média e estabiliza nessa zona aqui de trava também. Petrobras, que reage forte no dia de hoje, sobe 3,16, acionando compra técnica no rompimento da máxima de ontem. Tá? E aí, caso alguém tenha pegado essa operação, o stop é a mínima, nos 40,95. Se colocar as médias, é o trade de correção nas médias, né? Eu comentei com vocês na segunda-feira isso. Seria mais aqui embaixo. Mas nessa daqui, ele violou porque ele perdeu a mínima e depois voltou na máxima, né? Agora, hoje não, ele não perdeu a mínima de ontem e voltou à máxima. Então, compra no rompimento da máxima, stop nesse momento na mínima, acreditando num pullback de pré-rompimento, porque o pivô ainda acontece só acima de 43 e 45. Acima de 43 com 45, nós estamos falando que Petrobras tem espaço para voltar nos 44,55, que é uma região de resistência de curto prazo, mas nós temos gap lá na faixa dos 46,30. Tá? E lembrando que o setor de metais, né, as commodities ali de metais lá fora e os ativos correlacionados, eles puxaram forte semana passada, essa semana ainda continuam em alta e Petrobras, que também faz parte, querendo ou não, desse setor, está se beneficiando disso e pode armar o pivô, tá? Então, a região aqui já deu uma compra nos 42,30. Por enquanto, o stop na região dos 40,95. O alvo tentar o fechamento do gap lá em cima dos 46,23. Já Itaú mais fraco, né? Apesar da venda técnica na perda da mínima, eu comentei ontem que ainda não faria nada aqui, tá? Ainda não vejo venda aqui, apesar de tecnicamente ele ter acionado venda, não vejo já nessa primeira tentativa, dado o tamanho desse impulso aqui de baixo, tá? Acho que ele pode pegar uma peripécia aqui e ainda voltar mais para cima. Mas só por isso eu vou comprar? Não. Então não tem compra e também não tem venda, fico de fora. O que é o caso, por enquanto, da maioria dos papéis. Olhando o cenário internacional,
S&P 500 negociando a 0,30, né, possível formação de fundo ascendente. O Nasdaq 0,62 positivo, possibilidade de formação de fundo ascendente. O Dow Jones, processo de correção também, região aqui de defesa compradora, né, para tentar mirar topo na região de 54.700. DXY segue mais fraco, 0,02 positivo, próximo do 0 a 0. Minério de ferro, uma leve recuperada também, mas ainda dentro de uma tendência de baixa, só processo de pullback, para cima mira $100, 101. O Brent mais travado aqui também, briga na resistência de linha de tendência de baixa de curto prazo na faixa dos 94, por enquanto suporte $78. Ouro 0,27 positivo para baixo, sugere pullback nos 4.400, tá? Toda essa região aqui para baixo de pullback eu vejo possibilidades de compra. Eu estou acelerando mais nessas aqui, eu não vou tanto me estender mais, pessoal, porque os outros vídeos que eu gravei sobre metais aqui, porque mais uma vez, bem entusiasmado, porque é o que eu estou fazendo para mim pessoal e estou compartilhando para vocês, porque eu entendo que nos próximos 12, 14 meses, acredito que o setor ali de metais e commodities agrícolas também, que eu estava mostrando com mais frequência aqui para vocês, tendem a entregar boas oportunidades, mas acontece que os vídeos não têm retorno, tá? Então a visualização é bem mais baixa, não tem comentário, eu não tenho retorno de nada dessas questões dos metais que eu trago aqui, tá? Que é algo que eu estou fazendo para mim. Então acaba que eu meio que, entre aspas, perco meu tempo me estendendo aqui, sou prejudicado com as visualizações, que dá bem menos, tem bem menos interação, o que me demonstra que tem pouco interesse. Se tem pouco interesse, eu vou começar a mostrar bem pouco ou não vou começar mais a mostrar. Tá? A não ser a pedido de vocês, quando alguém me pedir, eu pego e analiso, mas eu não vou ficar mais analisando em específico. Acho que eu já falei o que eu tinha para falar de algo que eu estou falando para mim pessoal, e por conta de falta de interesse, eu não vou mais me estender nesses assuntos aqui. Tá? Ouro sobe 0,28, para baixo, então, possibilidade dos 4.400 de pullback, para cima segue 4.700. A prata sobe aí 1,75, para baixo tem suporte nos $65, para cima, principal ponto de resistência no 77. Cripto ainda segue mais lateral em topo. Nós temos alvo para cima na região dos 90, primeiro curto aqui, né, resistência dos 82, para baixo possibilidade de defesa nos 72.600 e aí acima mira os 95. Ethereum segue mais lateral nessa região, para baixo suporte nos 2.300, para cima alvo 3.400. O restante das ações ali de metais, ouro levemente em alta 2%, cobre levemente em alta 1%, prata 3% de alta, urânio em média 3% de alta, alumínio em média 2% de alta, platina em média 2% de alta, níquel em média 1,5%, lítio em média 2,5%, 3% de alta. Beleza? Voltando para a nossa bolsa. Análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que fico sempre à disposição dos senhores para responder análise a pedido de vocês. Então, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários o tempo gráfico e o ativo desejado. Não é tempo gráfico não, mas o ativo que você deseja, eu sempre trago análise para o dia seguinte. Também? Tá bom? E tudo que eu falei ali referente aos assuntos que eu vou começar a cortar e ser mais objetivo aqui mais rápido, pessoal, é só por conta de falta de interesse mesmo, tá? Porque para mim eu continuo fazendo do mesmo jeito e continuo com a minha carteira pessoal, tudo em metais. Enfim, mas por falta de interesse eu não vou ficar me estendendo mais ali. Mas também agradecer pela participação de vocês nos conteúdos aqui também, para quem sempre me ajuda. Tá? Então tem as pessoas aí que sempre deixam aqui um comentário, enfim, sempre participa. E agradecer vocês, beleza? TOTS, reage bem. Nessa aqui nós tínhamos comentado, até desenhou o cenário certo, mas na hora de atuar não senti aqui confiança em pegar aqui ainda no momento ali do mercado e depois foi direto, né? Mas fez o zigue-zague ascendente, depois eu marquei alarme aqui para tentar pegar. Ela chegou próximo, também não pegou, agora não tem mais nada para fazer, mas segue o viés mais comprador, tá toda correção no meio do caminho, segue buscando possibilidades de compra para atuar na continuidade do zigue-zague ascendente. Agora não tem nada para ser feito, o papel chega no primeiro ponto de referência dos 36,70
E próximo ponto, caso faça um movimento mais amplo, o papel mira lá a região dos 41 ainda para trabalhar como comprador. Tá? Agora tem que esperar correções para entrar no meio do caminho, mas deu uma boa virada aí TOTS 3 no curtíssimo prazo. Goal também fica interessante, né? Uma leve recuperada. Nós temos aqui tempo gráfico semanal em cima da 10 e da 20, tempo gráfico mensal que vai fechar o mês de agosto ainda lá naquela região de topo, mas essa média vai basicamente encostar na mínima desse mês. Então, lá pelo tempo gráfico diário, caso faça o fechamento assim hoje, mas principalmente amanhã, na sexta-feira, ainda reaja bem, eu começo a olhar para compras no meio do caminho aqui em Goal, tá? Então, a correção aqui, olha, para essas regiões de 10 e 18, 9 e 90 aqui, tentar pegar no intraday de 60 minutos, olhando o teste de topo nos 11,45, tá? Mas para ser bem sincero, cara, se isso aqui armar o pivô, olha, a zona do mensal deve andar amplo, tá? Eu olharia um pouquinho mais para cima ali nos 12,32. Volume ok, ficaria atento já nessa primeira correção aqui, tá? Hype 3, destaque de queda, não vejo nada. Acho que nós temos no momento aí ativos que vale mais a pena gastar energia. BIF 3 idem, aqui tem que aguardar o processo de correção. Ficar atento lá na região dos 3,70, né, mais amplo, 3,50. Para cima segue alvo e resistência nos 4,45, 4,50. Suzano, não vejo mais nada para fazer. Bateu o nosso primeiro estudo de compras próximo a essa região de suporte de longo prazo, com distorção na média do semanal que era aqui em cima, na faixa dos 47. Colocar as médias aqui, que na época a 10 e a 20 estava mais aqui em cima, né? Olha. Aí ele ficou basicamente um mês lateral, elas desceram, ficou a 50 e a 200 lá para trás, mas que basicamente é 50% desse último impulso aqui de queda, tá? Agora já não tem mais nada para fazer. Não tem compras aí, mas também não tem vendas. E em processo de correção é avaliar na ideia de trade mais dinâmico a correção aqui para baixo, no teste dessas resistências de curto prazo, para tentar atuar ainda no zigue-zague ascendente, caso o cenário dessa correção seja favorável. Tá? Mas aparentemente, a princípio, esse é o cenário para Suzano agora. E quem está comprado lá de baixo, aqui vale uma parcial, né? De lá de baixo, não que você tenha pegado aqui, né? Mas até lá em cima andou 15%, tá? REC V3, não gosto ainda desse cenário, tá? Eu prefiro deixar confirmar para depois pegar. Para cima tem resistência curta 10,90, acima mira 11,70, ainda está meio embrulhado aqui. É o que seria no mensal aquela distorção que nós comentamos, ó, o alvo lá nos 11,60, média móvel de 20 do tempo gráfico mensal, mas eu ainda não consigo ver nada claro para a entrada aqui. Gold 11, para médio prazo, sigo bem comprador, mas eu não vejo compra técnica aqui, tá? Se não comprou em nenhuma região aqui, olha, aqui eu não vejo muito sentido. Tecnicamente, cara, um leve recuo aqui abaixo da mínima do tempo gráfico semanal, entre 24 e 40 e a região dos 23, possibilidades de compra, tá? Pensando ali para médio prazo. Curto prazo, tecnicamente, aí não tem compra aqui. Tá? Curto prazo, para tentar algo um pouquinho mais para baixo, também ali nos 24,06, para tentar pegar esse movimento curto para cima. Mas confesso que nesses ativos assim, ligado aos metais, cara, eu tô olhando mais a ótica ali de médio prazo mesmo, tá? Eu não procuraria fazer trade curto, não. A não ser com outro montante, mas eu daria preferência para operações mais longas. Ok? Então, olhando o tempo gráfico mensal, contando que não vai mudar muito isso aqui do fechamento até segunda-feira, cara, essa região aqui, ó, dos 23,50, 23,20, próximo da 10 do mensal, é tudo ponto de recompra, ao meu entender, pensando em médio prazo, tá? E a princípio a defesa está nos 21. QBTC, levando em consideração o Bitcoin, ele tem um ponto para subir nos 27,30, mas acima mira ali os 31, tá? E aí, para compra de QBTC, seria a correção do ativo real lá do Bitcoin um pouco mais para baixo também, tá? Aí nós estamos falando aqui no ETF em si, na faixa dos 22,80, tentar uma recompra para curto prazo,
pensando em alvo ali na região dos R$ 28,90, R$ 29. Ok? Então, com confirmações pensando em curto prazo, essa região entre 23 a 21 possibilidades de atuar aqui no zigue-zague ascendente. Tá? O que seria também o pullback do rompimento desse canal de baixa, enfim, um pivôzinho de alta de reversão no curto prazo. VIT a 3, cara, não gosto do papel. Tendência de baixa, mínima histórica, por várias e várias vezes, todas as operações compradoras teriam dado stop na perda de fundo. Então, eu não vejo motivo algum para estar comprado e nem tem nada para ser feito também no papel, tá? A Lupi 11 deu aquela possibilidade de contratendência mais aqui embaixo. Chega na resistência lá em cima. Ó, tecnicamente ela acionou venda aqui também. Mas eu venderia aí? Cara, ainda não venderia, tá? Dado o cenário do nosso Ibov, ele ainda estou achando que ele quer pregar uma peripécia um pouco mais para cima, o que acaba deixando o cenário mais positivo ali para os papéis. Então eu não estou afim de vender o primeiro teste desses papéis na resistência, tá? Tecnicamente, na perda de mínima aqui deu venda, o stop está na máxima. E o alvo? Alvo é região de fundo. E não estaria errado aqui não, tá? Porque ele vem acima desse topinho, interage com um ponto de defesa aqui maior. Então, tecnicamente, aqui seria uma venda, mas eu não estou disposto a vender nesse primeiro teste ainda não. Tá? O pezinho de molho aí. Inclusive, na carteira fechada aqui, desde a semana passada, e essa semana acabou carregando aí dois ativos e que são dois ativos BDRs ainda, tá? Então, posição nas ações aqui eu não consegui encaixar nada nas duas últimas semanas. Tentei pegar alguns trades ali de correção que acabaram não fluindo e só mantiveram dois BDRs ali que entrou, mas tá positivo, mas ainda meio se arrastando. Mas nas ações ainda não consegui encaixar nesse retorno desde a semana passada e agora como está na zona de decisão, essa semana não vi nada claro ainda para fazer, a não ser em alguns pontuais ativos que nós comentamos no panorama do vídeo de final de semana, que daria para ter feito algo, mais nesse intuito já com o mercado aberto, alguns trades ali de correção. Beleza? Intel B3 tá mirando para cima, cara, não consigo ver entrada aqui ainda, tá? Mas o papel tá com cara de tentar romper aqui os 15,30 e aí abre espaço para buscar amplos 17. Eu só não consigo ver um ponto de entrada aqui, cara. Mas tá com cara de romper topo isso, tá? Aí tem alvo curto na média móvel de 200 do semanal, 16. E alvo amplo, os 18. Vamos ver o fechamento mensal, como é que tá próximo de ficar. Possibilidade, né, de um fundo ascendente aqui para tentar um pivô. Agora fica atento no diário, cara. Talvez com o mercado aberto tentar comprar a mínima do tempo gráfico diário aqui, ó. Caso ele venha abaixo dessa mínima, acreditando que fale, aí tem que ser com o mercado aberto, ó, abaixo dessa mínima, entre os 14 e 12, ó. Tentar pegar antes dele fazer o pivô, tá? Para encaixar um stop nessas regiões aqui, ó. E aí tentar carregar mesmo, eu não faria alvo nem saída já nesse topo. Posições compradoras nessa região seria pagar para ver ele romper o topo aqui, tá? Ó. Mas ainda não tem nada. Teria que recuar abaixo de pelo menos uma mínima do tempo gráfico diário ali. Bom, e é isso. Deixa eu ver algum ativo que eu tentei pegar na carteira aqui que não rolou. A EZTEC 3 nos 60 minutos, que subiu bem. Era o intuito de distorção de volatilidade. Né? Eu tentei pegar pelos 60 minutos. Ó, não pegou por pouco e foi embora. Foi uma que eu mandei semana passada. Acreditando abaixo desse fundo, que ela poderia testar mais amplo, né? Até porque daria um stop de 1,5 nos 60 minutos. A tranqueira parou antes e chablau para cima. Essa foi da semana passada, né? Eu tinha mandado, mas acabou não pegando, que era o trade de distorção de volatilidade. O tempo gráfico de 60 minutos. Tinha batido um alvo de espelhamento do diário do movimento maior, no 141. Estava longe das médias ali, né, na semana passada, do tempo gráfico semanal. Estava aqui embaixo, ó. Tava aqui embaixo. Ó. Então a média móvel de 10 estava mais para cima ainda, estava aqui junto com a 200. Então a compra foi com esse intuito aqui embaixo, acreditando nessa falha para distorção das médias do semanal. Que aqui daria para ter
colocado no bolso, se fosse mais curto mesmo. Ou aqui pelo menos proteger, colocar o stop no zero, ou subir o stop aqui para a mínima dessa semana até o momento, e depois tentar carregar o residual lá na região de média móvel de 20 do tempo gráfico semanal, mas mostrando para vocês a questão do racional mesmo, né? Que não aconteceu aqui, mas é uma validação de entrada, por exemplo, lá nos 60 minutos. Mas acabou não pegando. E a outra foi TRIS 3 também. Andou menos, mas eu tentei pegar mais lá embaixo. Era no diário, trade de distorção de volatilidade. Isso aqui é um papel mais fraco, tá? A ordem estava aqui, ó, de compra com stop aqui abaixo desse fundo. Ele abriu e chegou aqui na mínima só e já subiu. Ó. Quero tentar comprar aqui embaixo nessa região de suporte dessa reacumulação em fundo, onde teve vários testes. Ó. Então tentar uma compra aqui com stop abaixo do fundo e levar nas regiões acima. Também não rolou. Outra que eu comentei com vocês, aqui já foi aberto mesmo, para BBAS. Ó. Ela até seguiu o cenário, mas ela não fez o contexto que eu comentei no vídeo de domingo. Que é, cadê as médias? Aguardar a falha de uma técnica venda, né? Aqui, ó. Ela fechou aqui. Seria... Isso eu comentei no vídeo de final de semana. Era avaliar a perda dessa mínima, ou então até do fundo, para tentar uma compra, exatamente para ela falhar essa venda e jogar aqui para cima. Mas ela não perdeu a mínima, cara. Parou antes e aí já foi embora direto. Que é mais ou menos a entrada ali de EZTEC 3 pelos 60 minutos. Ela não perdeu a mínima. Parou antes. E aí deu estilingada lá em cima. Também não tem nada para fazer. Deixa eu ver alguma mais aqui que andou. GBR vale o que eu falei aqui para Goal. RA dele, né? Não. O Onco que vocês falaram, a correção de hoje já não tá legal. Correção de 27%. Então, apesar de estar voltando dentro do impulso de alta, muita agressão na venda, tá? Por enquanto, sigo neutro para Onco 3, apesar do contexto técnico sugerir validações mais aqui embaixo, né? Mas enquanto não sair essa agressão de venda, caindo 27 hoje, deixar essa volatilidade sair. Braskem que caiu muito, sobe muito hoje, 19%, mas não vejo nada aí não. E acelerar porque 22 já e os vídeos longos também tá penalizando aqui, cara. Eu não ligo pra isso, né? Vocês sabem. Eu prefiro muito mais vídeo longo, mas acontece que, cara, não... Os vídeos longos, quando eu gosto de deixar... Principalmente para falar dos metais que eu tava trazendo aí, cara, não adianta, não entrega, tem bem menos curtida do que a média, bem menos visualização, então eu entendo que, cara, não tem interesse, aí é meio que uma perca de tempo para mim, ficar deixando vídeos muito longos aqui. Eu, por mim, deixaria vídeo mais de 1 hora todo dia, mas não tem interesse, né? EZTEC nada. Alpa 4 está interessante, ó. Sugere correção, agora não tem mais nada para fazer. O papel sugere teste dos 17, tempo gráfico mensal que está chamando. Ó. O papel tem alvo amplos no 19, ser mais pivô. No mensal, né? Micro pivô aqui ele já acionou. Ver se tem mais alguma coisa de interessante aqui. TEC N3 que subiu bem, por enquanto do ponto de estudo lá está 12%. O stop que era de 9% já passou a ser 3,5%. E o alvo lá em cima de 34%, tá? Desktop 3 está próximo do 0 a 0, 0,92. Papel que tem bem menos liquidez, né? Tá aqui enroscado, mas ainda está rolando. Stop de 4,5. E o restante mais embramado. A Gabor deu uma boa recuperada de 8%, mas eu ainda não vejo nada para ser feito. E é isso. Tudo bem? Fiquem com Deus, bom descanso e até mais.